Olá, meus irmãos. Nós vamos dar sequência à leitura bíblica de hoje, encerrando hoje o Pentateuco, encerrando o livro de Deuteronômio e assim concluindo a leitura dos 5 primeiros livros de Moisés. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, abençoe-nos, Pai, na leitura da sua palavra e onde ela chegar, traga transformação para a glória do seu nome. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a leitura da palavra de Deus, seguindo Deuteronômio, capítulo 28, onde a palavra de Deus diz assim: As bênçãos pronunciadas do monte Gerizim. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo, bendito serás benditos serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amarrar pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da sua presença por 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo em que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar à terra a chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda, e sempre ficarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares e cumprires, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. A desobediência será punida. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade e no campo. Malditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Malditos serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e morras repentinamente por causa da maldade das tuas obras pelas quais me abandonaste. O Senhor te fará contrair uma praga, até que sejas eliminado da terra na qual estás entrando para possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação, com calor forte, com seca, com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que morras. O céu sobre tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará pó à tua terra em lugar de chuva. A poeira descerá do céu sobre ti até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas derrotado diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás um espetáculo horrível para todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os afugente.
O Senhor te ferirá com as feridas purulentas do Egito, com tumores, com sarna e com coceira de que não poderás curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com confusão da mente. Apalparás ao meio-dia como um cego apalpa na escuridão, e não prosperarás no que fizeres. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Tu te casarás com uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirás uma casa, mas não morarás nela. Plantarás uma vinha, mas não a desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, mas não comerás dele. O teu jumento será roubado diante de ti e não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão isso e desfalecerão de saudades deles todos os dias, mas nada poderás fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho serão comidos por um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e subjugado todos os dias. Enlouquecerás com o que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas, com feridas malignas incuráveis, sim, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará para uma nação que nem tu nem teus pais conheceram, juntamente com o rei que tiveres estabelecido sobre ti, e ali cultuarás deuses de madeira e de pedra, e te tornarás um espanto, motivo de chacota e zombaria entre todos os povos aos quais o Senhor te levar. Plantarás muitas sementes no teu campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto as devorará. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás seu vinho, nem colherás suas uvas, porque a praga as devorará. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da oliveira. Gerarás filhos e filhas, mas não te pertencerão, porque serão levados prisioneiros. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo serão consumidos pelo gafanhoto. O estrangeiro que está em tua terra se multiplicará cada vez mais, e tu cada vez mais diminuirás. Ele emprestará a ti, mas tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça e tu serás a cauda. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, por não teres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para ti e para a tua descendência para sempre. Por não teres cultuado o Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, quando tiveste fartura de tudo, servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, sofrendo fome, sede e nudez e tendo falta de tudo. E ele te porá um jugo de ferro sobre o pescoço até te destruir. Desde a extremidade da terra, o Senhor levantará contra ti uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação de rosto feroz, que não respeitará o idoso, nem terá pena do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. E não te deixará trigo, nem vinho novo, nem azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas, até que morras. E te sitiará em todas as tuas portas, até que os muros altos e fortes em que confiavas venham a cair em toda a tua terra. Sim, ela te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E no cerco e na aflição com que os teus inimigos te afligirão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus tiver dado a ti. Até mesmo o homem mais refinado e gentil será mesquinho com seu irmão, com a mulher do seu coração e com os filhos que ainda lhe restarem, a ponto de não repartir com nenhum deles a carne dos filhos que comer, porque não lhe sobrará mais nada no cerco e na aflição com que teu inimigo te afligirá com todas as tuas portas. E a mulher mais mimosa e delicada, que de tanto mimo e delicadeza nunca pôs a planta do pé na terra, será mesquinha com o homem do seu coração, com seu filho e sua filha. Ela será mesquinha com a placenta que sair dentre os seus pés, e com os filhos que tiver, porque os comerá
às escondidas pela falta de tudo, no cerco e na aflição com que o teu inimigo te afligirá nas tuas portas. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temer o nome glorioso e temível do Senhor teu Deus, então o Senhor fará com que tuas pragas e as de tua descendência sejam impressionantes, grandes e duradouras, enfermidades malignas e prolongadas, e fará virem sobre ti todos os males do Egito, dos quais tiveste medo, e eles te atingirão. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Assim vos tornareis poucos em número, depois de terdes sido uma multidão como as estrelas do céu, porque não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. E acontecerá que, assim como o Senhor tinha prazer em vos fazer o bem e multiplicar-vos, ele terá prazer em vos destruir e em vos consumir. E sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e lá cultuareis outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de madeira e de pedra. Mas nem entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Pelo contrário, nelas o Senhor te dará coração angustiado, olhos sem esperança e alma cheia de ansiedade. A tua vida estará como que suspensa diante de ti. Estremecerás de noite e de dia e não terás segurança da própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noite dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Por causa do pavor que terás no coração e pelo que verás com teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho sobre o qual te disse, nunca mais o verás. Ali vos poreis à venda como escravos e escravas para os vossos inimigos, mas ninguém vos comprará. Capítulo 29 de Deuteronômio, Deus renova a aliança com o povo. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Horebe. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra no Egito. Há grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. A roupa do vosso corpo não se desgastou, nem o sapato do vosso pé. Não comestes pão, não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando chegastes a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para nos combater, mas nós os derrotamos e tomamos a terra deles e a demos como herança aos Rubenitas, aos Gatitas e à minha tribo dos Manassitas. Então, guardai e cumpri as palavras desta aliança para que prospereis em tudo o que fizerdes. Vós, todos, estáis hoje diante do Senhor vosso Deus. Vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, ou seja, todos os homens de Israel, e também vossos filhos, vossas mulheres, e o estrangeiro no meio do vosso acampamento, tanto vosso lenhador como o carregador de água, para entrardes na aliança do Senhor vosso Deus, a qual ele faz hoje convosco com juramento, para que ele hoje vos estabeleça como seu povo e seja vosso Deus, como vos disse e prometeu com juramento a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança com juramento, mas também com aquele que hoje está aqui conosco diante do Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelas nações pelas quais passastes. Viste suas abominações, os ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro que havia entre elas. Não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus,
e vá cultuar os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza veneno ou fel. Não aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, abençoe a si mesmo no seu coração, dizendo: terei paz, mesmo que ande na teimosia do meu coração. Isso destruirá a terra úmida e a terra seca. O Senhor não o perdoará, pelo contrário, sua ira e seu zelo fumegarão contra esse homem, e toda maldição escrita neste livro virá sobre ele. E o Senhor apagará o nome dele debaixo do céu. Assim um homem o separará para o mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. E a geração vindoura, vossos futuros filhos e o estrangeiro que vier de terras remotas, dirão ao verem as pragas desta terra e as suas doenças, com as quais o Senhor a terá afligido, e ao verem que toda esta terra é enxofre, sal e fogo, a ponto de não ser semeada e nada produzir, nem crescer nela nenhuma planta, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Assim, todas as nações dirão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Que significa o furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança do Senhor. O Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou da terra do Egito, e foram cultuar outros deuses que não haviam conhecido e que não lhes haviam sido dados, e os adoraram. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor, com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Capítulo 30 de Deuteronômio, a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Quando te acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. E se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos, entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. E o Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. E ele te fará o bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus lançará todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre os que tiverem te odiado e perseguido. Então tu te voltarás e obedecerás à voz do Senhor e a todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus fará prosperar muito tudo o que fizeres, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, pois o Senhor voltará a se alegrar em ti como se alegrou em teus pais e te fará bem. Quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos e estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. A lei do Senhor é acessível. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós e o trará, e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar por nós, e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal.
Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás teus dias na terra, em que entrarás para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31 de Deuteronômio: Josué será o sucessor de Moisés. Depois disso, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel: Tenho 120 anos. Já não posso mais ir aonde quero. E o Senhor me disse: Não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus atravessará na tua frente. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A leitura periódica da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés deu-lhes esta ordem: Ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, esta lei será lida diante de todo Israel, para que todos a ouçam. Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer a todas as palavras desta lei, e para que seus filhos, que não conhecem esta lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra que ireis possuir quando atravessardes o Jordão. Deus dá a Josué a responsabilidade pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Aproxima-se o dia em que deves morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Então Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da revelação. E o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e esta parou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Descansarás com teus pais, e este povo começará a se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que está entrando, e me abandonará e quebrará a aliança que fiz com ele. Então, naquele dia, a minha ira se acenderá contra ele, e eu o abandonarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão que naquele dia ele dirá: Será que essas desgraças me aconteceram porque o meu Deus não está comigo? Esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que este povo houver feito por ter se voltado para outros deuses. Agora então, escrevei este cântico para vós e ensinai-o aos israelitas.
Fazei-os conservá-lo na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. Porque eu o levarei para a terra que prometi com juramento a seus pais, terra que dá leite e mel. Ele comerá, se fartará e engordará. Então, voltando-se para outros deuses, os cultuará e me desprezará, violando a minha aliança. E quando for atingido por muitos males e angústias, então este cântico falará como testemunha contra ele, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porque conheço a sua imaginação, o que ele planeja hoje, antes que eu o faça entrar na terra que lhe prometi com juramento. Assim, Moisés escreveu o cântico naquele dia e o ensinou aos israelitas. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num: Sê forte e corajoso, pois levarás os israelitas para a terra que lhes prometi com juramento, e eu estarei contigo. O livro da lei é colocado ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós. Porque conheço a vossa rebeldia e a vossa teimosia. Se fostes rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou aqui vivo entre vós, quanto mais depois da minha morte. Reuni diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras diante deles e convoque o céu e a terra como testemunhas contra eles. Porque eu sei, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos atingirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar sua ira com a obra das vossas mãos. Então, Moisés proferiu todas as palavras deste cântico, enquanto toda a Assembleia de Israel o ouvia. O último cântico de Moisés. Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como o orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamei o nome do Senhor. Engrandecei nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. O povo corrompeu-se contra ele, não são seus filhos, este é o pecado deles. É uma geração perversa e depravada. Povo louco e insensato, é assim que recompensas o Senhor? Ele não é teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Olha a passagem dos anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo conforme o número dos israelitas, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrendos, cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a pupila do seu olho, como a águia que desperta sua ninhada. Esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Não havia com ele nenhum deus estrangeiro. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comer os frutos do campo. Também o fez tirar mel da rocha e azeite da pedra dura, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos bodes, com o mais fino trigo. E bebeste o sangue das uvas como vinho. Depois de engordar, Jesurum deu coices. Tu engordaste, te engrossaste e te saciaste. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme, com abominações
provocaram sua ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ofereceram sacrifícios a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que haviam aparecido recentemente, os quais vossos pais não temeram. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isso, o Senhor os desprezou por causa da provocação que seus filhos e filhas lhe fizeram e disse: esconderei deles o meu rosto. Verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos nos quais não se pode confiar. Provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata. Porque um fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Sheol, devora a terra com seu fruto e abrasa os alicerces dos montes. Acumularei desgraça sobre eles, usarei todas as minhas flechas contra eles. Serão consumidos pela fome, devorados por raios e por amarga destruição. Contra eles enviarei dentes de feras e o veneno dos animais que rastejam no pó. A espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o idoso. Eu teria dito: eu os espalharei por todos os cantos e apagarei sua memória entre os homens, se não receasse a zombaria da parte do inimigo, para que seus adversários não dissessem, iludindo-se: a nossa mão está erguida, não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são uma nação sem sabedoria. Não há entendimento neles. Se fossem sábios, entenderiam isso e saberiam seu destino. Como poderia um homem sozinho perseguir 1000 e depois pôr em fuga 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregado? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Até nossos inimigos sabem disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas e seus cachos amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. E não se encontra isso guardado comigo, fechado nos meus tesouros? A vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo. As coisas que lhes acontecerão se aproximam rapidamente. Porque o Senhor julgará seu povo e se arrependerá em favor dos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Que eles se levantem e venham ajudar, para que tenhais agora um refúgio. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: assim como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e tomar nas mãos o julgamento, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei os que me rejeitam. Com sangue embriagarei as minhas flechas, e a minha espada devorará carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Ó nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá vingança aos seus adversários e fará expiação por sua terra e povo. Exortação à observância da lei. Então Moisés veio e proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje vos falo, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei.
Porque esta palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra que ireis possuir quando atravessardes o Jordão. Moisés recebe ordem de subir ao monte Nebo. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e vê a terra de Canaã que dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte ao qual subirás e serás reunido ao seu povo, assim como teu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Porque pecastes contra mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos israelitas. Por isso, verás a terra diante de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos israelitas. Capítulo 33 de Deuteronômio. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse: O Senhor veio do Sinai, e do Seir raiou sobre eles. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com um número imenso de santos. À sua direita havia o fogo da lei para eles. Na verdade, ele ama o povo. Todos os teus santos estão em tua mão, estarão postos entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó. Ele era rei em Jesurum quando se reuniram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse acerca de Judá. Ó Senhor, ouve a voz de Judá e coloca-o no meio do seu povo. Lutou por si com suas mãos, sê tu o auxílio dele contra seus inimigos. E disse acerca de Levi: Sejam teu Tumim e teu Urim para o teu homem santo, que provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá, aquele que disse sobre seu pai e sua mãe: Nunca os vi, e não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus filhos, pois esses levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Ensinarão teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Aproximarão o incenso de tuas narinas e porão holocausto sobre o teu altar. Ó Senhor, abençoa o seu poder e aceita a obra das suas mãos. Fere as costas dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E disse acerca de Benjamim: O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. E disse acerca de José: Abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com as mais excelentes dádivas do céu, com o orvalho e as águas do abismo embaixo, com os excelentes frutos do sol e os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos e das colinas eternas, com as coisas excelentes da terra e com sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é líder entre seus irmãos. Aqui está o seu novilho primogênito. Ele tem majestade, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rachaçará todos os povos, ou rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. E disse acerca de Zebulon: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, pois explorarão a riqueza dos mares e os tesouros escondidos da areia. E disse acerca de Gade: Bendito aquele que faz Gade aumentar. Ele habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Recebeu a primeira parte, porque ali estava reservada a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E disse acerca de Dan: Dan é filhote de leão que salta de Bazã. E disse acerca de Naphtali:
Naftali está saciado de favores e tem fartura da bênção do Senhor. Possui o lago e o sul. E disse acerca de Azer: Bendito seja Azer dentre os israelitas. Seja o favorecido de seus irmãos e mergulhe o pé em azeite. Sejam os teus ferrolhos de ferro e de bronze, a tua força seja como os teus dias. Ó Jesurum, não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu em teu socorro e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e os braços eternos te sustentam. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel habitará seguro, habitará sós a fonte de Jacó na terra de trigo e de vinho novo, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, teus inimigos serão dominados por ti, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34, último capítulo de Deuteronômio. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que fica em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Toda a Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com teus olhos, mas não irás para lá. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém conhece até hoje o local da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista não havia se escurecido, nem ele havia perdido o vigor. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe. Depois disso, terminaram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Nem em tudo que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo o Israel. Aqui, meus irmãos, encerramos a nossa leitura de hoje. Uma leitura belíssima, Cântico de Moisés, que será cantado no céu. Nós olhamos para o texto de hoje e observamos o amor de Deus para um povo que não merecia. Um povo que se desviaria. Deus disse que se desviaria, mas que seria recebido de volta pelo Senhor quando se arrependesse. Que Deus é esse, meus irmãos? Um Deus de misericórdia, um Deus de tamanho amor, que ama aqueles que pertencem a Jesus. Vamos orar e que Deus abençoe o seu dia. Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura de hoje, que nos mostra o seu tão grande amor, a sua misericórdia, que apesar da infidelidade do seu povo, quando este se arrepende, o Senhor o recebe de volta. Que este texto possa levar-nos a refletir se temos caminhado distantes do Senhor, se temos deixado de amá-lo em primeiro lugar. Traga, Pai, arrependimento aos nossos corações para que nos aproximemos do Senhor novamente. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura.